Oi, queridos, graça e paz, tudo bem? Alegria estar aqui mais uma vez para juntos nós refletirmos na palavra do Senhor e dando continuidade à nossa série de estudos, de meditações, de reflexões no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler o capítulo 14, a partir do verso 1 até o verso 12, que diz assim: Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: Esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer esses milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João Batista na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era o profeta. Mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por isso ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela lhe pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante de seus convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E assim João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Bem, queridos, nós já comentamos a respeito das parábolas de Jesus e nós também falamos a respeito do retorno dele a Nazaré. E dando continuidade, havia um comentário muito grande sobre Jesus, né? As pessoas estavam comentando de todos os milagres, as maravilhas que ele estava realizando, e essas informações, essas notícias chegaram até o ouvido de Herodes. Aqui é o Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. Nós vamos ver ao longo da palavra de Deus outros Herodes que são filhos do Herodes o Grande, e eles acabaram tendo o nome Herodes colocado junto com os seus nomes. Aqui está falando do Antipas, mas tem o Arquelau, também Herodes Arquelau, o Herodes Felipe e o Herodes Agripa, que aparecem ao longo da palavra de Deus em outros textos. Mas o Antipas tinha se casado com a esposa do seu irmão Filipe. Então, ele tinha se divorciado da mulher dele e se casado com a esposa de Filipe. E João Batista ele criticou, ele disse que era errado o que ele tinha feito, porque era contra a lei que Deus tinha deixado, que Moisés tinha escrito, né? E que eles seguiam, né? Em Levítico fala que o irmão não pode casar com a esposa do seu irmão, em Levítico 18, verso 16, fala sobre isso. Então, João Batista, que anunciava o reino dos céus, que anunciava que as pessoas precisavam se arrepender, tinha ido de encontro com Herodes e falado isso. E devido a isso, ele foi preso. Herodes, embora Mateus fala que ele não gostava, né, que ele queria matar João Batista, mas Marcos fala que na realidade ele gostava até de ouvir João Batista. Em Marcos 6, que narra essa mesma história com um pouco mais de detalhes, Marcos fala que quem odiava João Batista era Herodias, tanto que ela queria que Herodes matasse ele, mas ele, temendo uma rebelião do povo e também porque ele sabia que ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus, então ele também tinha receio em relação a isso. E é interessante porque, como Jesus estava fazendo muitos feitos,
Herodes ouviu falar e cada um dizia uma coisa. No Evangelho de Marcos, ele fala que algumas pessoas diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era um novo profeta, que Jesus era um novo profeta, e Herodes disse não, ele é João Batista que ressuscitou, porque ele tinha mandado decapitar. E como nós lemos aqui, era aniversário de Herodes e ele tinha dado uma grande festa, provavelmente ele deve ter bebido muito, e quando a sua enteada, a sua sobrinha também, porque era filha do seu irmão, ela entra, ela faz uma dança, né, que ao que tudo indica, era uma dança sensual e ele já devia estar um pouco embriagado, ele ficou tão hipnotizado com a dança dela que ele não pensou duas vezes e disse que ela podia pedir o que ela quisesse, e ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, mas não por vontade dela. Ela foi perguntar para a mãe dela o que ela devia pedir. E a mãe dela, afoita para ver João Batista morto, para se vingar do que ele tinha dito e do que ele falava, porque João Batista, ele não pregava somente, ele pregava para todas as pessoas, mas não somente para o povo mais simples, para as autoridades também. E é por isso que ele apontou Herodes Antipas sobre o seu erro, sobre aquilo que ele estava fazendo. E a Herodias não gostou. E por causa disso, foi a oportunidade que ela teve de pedir. Pediu para sua filha Salomé que ela deveria pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. E sabe, queridos, quando a gente lê um pouco mais o próprio Evangelho de de Marcos, que depois, se vocês quiserem fazer a leitura lá, capítulo 6, do verso 14 em diante, fala sobre esse mesmo texto, mas com um pouco mais de detalhes. Ao que tudo indica, Antipas descia até onde João Batista estava na prisão, para ouvi-lo, para aprender mais. E porque ele sabia que, embora ele tivesse raiva de João Batista por ele estar acusando, por ele estar falando tudo aquilo, ele era um homem de Deus e não tinha nada que deponha contra ele. Ele era justo, ele era um homem santo, era um homem que não tinha nada que deponha contra ele. E as palavras que ele falava, ele impactava o coração de Antipas. Tanto que eu imagino que quando ele ia até lá para ver João, porque Herodias queria que ele morresse, mas o Herodes acabava protegendo João Batista da sua própria mulher. E eu imagino que ele devia descer e João Batista devia falar: Herodes, você precisa se arrepender, você precisa consertar isso. É errado o que você está fazendo. Vai contra a lei de Deus. Você precisa mudar. Se arrepende disso que você está fazendo de errado. Devolve a mulher do seu irmão e muda de vida. Se arrepende. Embora ele ficasse impactado com aquilo, ele não conseguia mudar. Ele não conseguia se desvencilhar. Os desejos da carne dele falavam muito mais fortes. O fato de querer estar com a Herodias falava muito mais forte do que a verdade que estava estampada na frente dele. E sabe, queridos, muitas vezes quando nós não decidimos as coisas, alguém acaba decidindo por nós. Porque a partir do momento que ele ficou nesse tempo em cima do muro, sem se decidir, gostando e ouvindo a palavra e entendendo, conhecendo a verdade, sabendo a verdade, gostando da verdade, ele ainda permanecia no erro e no pecado. E isso gerou o quê? Muitas vezes, quando a gente não se decide, alguém decide por nós. E foi o que aconteceu. Como ele não se decidiu, ele ficou em cima do muro em relação a isso, a situação apareceu e ele mesmo se comprometeu. Porque uma palavra dele, no momento impensado, no momento levado pela carne e pela vontade,
fez com que ele ficasse refém das suas próprias atitudes, das suas próprias decisões. E uma vez que isso aconteceu, ele decapitou a verdade. Ele matou a verdade. E eu te convido a refletir. O que tem te deixado em cima do muro? O que tem te impedido de tomar a decisão certa, de se colocar, de reconhecer a verdade, ter mudança de vida, receber Jesus no seu coração e ter a mudança? O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O que tem sido, o que tem te impedido de ter a mudança, de reconhecer que Jesus é quem salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele pode transformar a sua história, Ele pode transformar essa situação que você está passando, Ele pode transformar a sua vida. O que tem te impedido de decidir por isso? Não deixe o tempo passar, não fique em cima do muro, porque as situações, as circunstâncias, muitas vezes acabam decidindo por nós quando nós não nos colocamos. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você refletir hoje. Porque Deus é um Deus que cuida de nós em todo tempo. Tudo que nós temos e somos é Ele que nos dá. As capacidades intelectuais, cognitivas, tudo que nós somos, se nós somos inteligentes, se nós somos capazes, é porque Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá saúde, nos dá força. É Ele que faz todas as coisas. Se você está prosperando, é Ele que tem feito. Se nada tem te faltado, é Ele que tem feito. Que seu coração não esteja nas coisas, que seu coração esteja no Senhor. Porque se estiver nas coisas, um dia que você não as tiver, você vai perecer, você vai sofrer. Mas se você tiver com Jesus no seu coração, nenhuma circunstância, nem dor, nem enfermidade, nem dificuldade, nem circunstância nenhuma vai te abalar, porque o principal, o mais importante, o mais valioso está dentro de você, que é Jesus. Tá bom, queridos? Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome por essa palavra tão maravilhosa. Deus, como a tua palavra tem tanto a nos ensinar. Nós sabemos, Deus, que esse é um ponto de tantos ensinamentos que esse mesmo texto tem nos nossos corações. Ministra, Pai, fala com teu povo. Fala, Senhor Deus, com cada pessoa que assistir esse vídeo. Deus, que o teu Espírito Santo cumpra o teu querer na vida dessas pessoas. E aqueles que ainda não se decidiram, Deus, aqueles que estão, sabe, em cima do muro, aquelas pessoas que precisam tomar decisões na sua vida, de mudança de vida, de decisões mesmo, Pai, importantes, estão deixando o tempo passar, estão em cima do muro, Senhor Deus, que elas possam, Senhor Deus, se colocar, porque o Senhor está esperando uma decisão delas. Deus, que nós possamos entender que nada é nosso e nada é por capacidade nossa. Tudo vem do Senhor. Tudo é o Senhor que nos dá, tanto a capacidade, quanto a inteligência, quanto todas as coisas que nós temos. É o Senhor que nos dá. Nos dá um coração grato e um coração voltado para buscar as coisas do teu reino. Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço e uma semana abençoada para você, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.